Música e Adoração com Marcos e Doris Larizati, um programa da Igreja Presbiteriana da Lapa. Muito boa noite, eu sou Doris Larizati. Sou Marcos Larizati. Estamos aqui hoje para bater um papo com Paulo Cerqueira, maestro e cantor, para falar da sua grande experiência musical na liderança e também como participante de um grupo de referência musical e vocal, tanto profissionalmente quanto no aspecto ministerial. Muito boa noite, Paulo, tudo bem? Boa noite, tudo bom, Doris, Marcos e a todos aqueles que nos assistem. Muito bom. Paulo, a gente podia começar você contando um pouquinho da sua história, né? A sua conversão, se você atualmente está em alguma igreja e a sua formação profissional. Fique à vontade aí para contar para a gente, para que a gente possa conhecê-lo melhor. Tem bastante coisa para falar, hein? Bom, eu nasci num lar cristão. Meu avô materno era militar e músico, regente de coro de igreja. E meu avô paterno era médico e pastor. Então, eu nasci em berço evangélico, né? Só que a minha declaração de fé pública aconteceu quando eu tinha 12 anos, e aí eu fui batizado com a mesma idade, e nesse mesmo ano eu fiz a minha entrega ministerial. Já com 12 anos eu sabia que eu tinha uma vocação, um chamado especial para o ministério. E procurei dar atenção, dar voz a esse chamado, a essa vocação. Desde pequeno, eu participava de música na igreja, e acho que herdei do meu avô essa musicalidade. Com 5 anos, eu me lembro, eu me vejo fazendo solo na igreja, cantando um hino no Dia das Mães, e é engraçado, porque eu tenho isso muito claro na minha memória, com 5 anos apenas, né? E na adolescência eu estudei violão, e violão erudito, eu fiz violão erudito, só que nessa época eu fugia das notas, eu chutava as notas, eu não me dedicava como eu deveria, talvez como um bom adolescente, né? E eu fui me envolver com música mesmo, ainda na adolescência, mas já para a fase da mocidade. Eu aprendi música sozinho, sou autodidata, porque na época do violão era tudo chute. E quem me passou o beabá da música foi meu avô, e o nosso passatempo de sábado à tarde, a nossa programação de sábado à tarde, era tocar os hinos do cantor cristão. Nós começávamos no primeiro e íamos até onde a gente aguentava, né? Ele no violino e eu na flauta doce. E com isso eu acho que eu treinei minha leitura musical, porque era uma experiência que a mim me agradava muito. E acho que ao meu avô também por ver o neto, né, seguindo os passos dele. Com 17 anos eu cantava nos coros da igreja e prestei com 17 anos engenharia civil no Mackenzie e entrei na primeira lista. Então, a minha vida era todinha traçada, todinha direcionada para ser engenheiro civil e arquiteto. Eu cheguei a receber proposta de professor, eu fiz curso técnico no São Judas, e eu tinha proposta de professor para trabalhar no escritório deles. E jamais pensei que, de repente, a minha vida ia dar uma reviravolta e eu ia viver de música, né? Porque estava tudo traçado para ser engenheiro civil. Com 19 anos, eu já regia os coros da igreja e eu fui para fazer faculdade teológica. Eu desisti da engenharia civil no 3º ano e fui fazer faculdade teológica, curso de música sacra, bacharel em música sacra na área com concentração em regência, para desespero dos meus pais, né? Eu não sei como minha mãe não surtou, quase surtou, mas eles entenderam que era chamado, era vocação mesmo. E já na época de faculdade teológica, eu já assumi o Ministério de Música da Primeira Batista de São Paulo, Primeira Igreja Batista de São Paulo, e ali eu fui consagrado ministro de música, o que acentuou ainda mais
a questão do chamado e da vocação. Mesmo sendo ministro de música, continuei estudando. Eu fui estudar na Faculdade de Artes Alcântara Machado, hoje acho que é FAAM, e estudei canto erudito na classe do Carmo Barbosa. Foi uma experiência também maravilhosa, maravilhosa. E eu estudei canto não porque eu pleiteava assumir palco, nada disso, não. Eu estudei canto porque eu queria o desenvolvimento e a capacitação para poder servir a igreja, né, e servir de uma forma excelente. E a Faculdade Teológica me deu embasamento bíblico, né, toda a parte ministerial mesmo. E na FAAM eu tive o conteúdo musical, que trouxe bastante crescimento e desenvoltura também. Eu servi a primeira igreja durante toda a minha adolescência e permaneci como ministro de música lá por 12 anos. E na mudança de ministério, quando assumiu um novo pastor, nós deixamos o ministério da igreja local. Não foi de uma forma tão amigável, né? E eu passei por uma fase de bastante depressão, de bastante baixa estima. Mas mesmo nesse período, mesmo nesse processo, Deus foi tremendo, porque eu deixei a primeira igreja em outubro e eu prestei o teste para a USESP, a Orquestra Sinfônica do Estado, em dezembro. E é interessante, Marcos, porque eu fui fazer esse teste sem nenhuma pretensão, sem a menor pretensão. Mesmo porque havia, se eu não me engano, 20 vagas, e tinham mais de 200 candidatos. Nossa. E o teste foi aberto, foi justo o ano de reformulação da orquestra. O John Nashlin tinha assumido a orquestra, então a orquestra tinha passado por reformulação, o coro passou por reformulação, e as vagas foram abertas para o Brasil inteiro. E eu fui fazer esse teste sem a menor pretensão. E já no teste, eu percebi que a banca gostou de mim, porque eu fui até a última fase, coisa que a maioria dos candidatos, já no vocaliza inicial, já ficavam por ali mesmo. E eu fui até a última fase. Fui chamado para fazer, nessa perspectiva de fazer a segunda e terceira fase, eu recebi, no domingo, uma música para cantar em alemão e latim, para ser apresentada na segunda-feira. E eu nunca tinha cantado em alemão na minha vida. Em latim, sim, porque é mais comum, até do repertório sacro, mas em alemão eu nunca tinha cantado. E foi um desespero, toca a pegar a pronúncia do alemão por telefone com um rapaz que era meu corista e que tinha estudado na Alemanha e tinha o alemão fluente. Enfim, acho que consegui, porque passei para as fases seguintes, né? E eu me recordo que quando saiu o resultado, eu não tive coragem de ver o resultado. Quem foi a minha esposa, né? A Mônica foi até lá onde estava publicado o edital, e ela voltou gritando, pulando, comemorando que eu tinha sido um dos 12 escolhidos. 12 pessoas passaram. E eu estava entre esses 12. Então, eu vi nisso, sem falsa modéstia, eu vi nisso direção e cuidado de Deus. Nesse mesmo ano que eu entrei na USESP, nós recebemos o convite para participar do aniversário de uma igreja do Parolim, em Curitiba. A ministra de música conhecia a gente desde a época do Rio de Janeiro, ela era ministra de música no Rio de Janeiro, tinha ficado hospedada na nossa casa e tal, e ela estava em Curitiba, e ela convidou. E aí ela falou com a Mônica, e a Mônica explicou, olha, o Paulo Roberto deixou o ministério da igreja local, e então eu acho melhor você pensar numa outra possibilidade e tal. E ela virou e falou assim, não, agora mais do que nunca eu quero vocês aqui. Então formem um grupinho, vê o que você consegue fazer. Se você não conseguir formar um grupo, venha e faça solo, mas eu quero você aqui. Que bom. E nisso eu entendi sendo propósito de Deus também, porque, como eu falei, eu estava numa fase muito deprimida, né? E nós juntamos 9 pessoas que eram meus coristas, na época da primeira igreja, e eles toparam. Nós preparamos 2 musicais, 2 cantatas, e a toque de caixa.
E em janeiro nós estávamos em Curitiba participando das comemorações do aniversário da igreja. E foi uma experiência abençoadora, foi uma experiência tremenda. Quando terminou a programação, nós chegamos a alugar um ônibus para ir para essa programação. Enfim, no final da programação, já era domingo à noite, o grupo já estava dentro do micro-ônibus para retornar a São Paulo, e uma senhorinha, pediu para falar comigo. E aí me chamaram, a própria Lígia, que era ministra de música, me chamou, olha, a senhora quer falar com você. E eu desci, e ela virou para mim e falou assim, meu irmãozinho, lembro como se fosse hoje também, meu irmãozinho, eu posso lhe pedir um favor? Eu falei, claro, minha irmã, se eu puder atender. Então, em nome de Jesus, não permita que esse grupo acabe. Gente, eu fiquei tão impactado com aquilo que eu não fui capaz de perguntar para a mulher o nome da mulher. Eu não sei o nome da mulher. Mas eu tenho a imagem, a foto dela na minha mente até hoje. Talvez, passados 21 anos, talvez ela tenha até já partido, porque era uma senhora de idade. Uhum. Mas eu creio que ela também foi um instrumento de Deus para trazer motivação e desafio ao nosso coração. E nós temos procurado honrar esse compromisso assumido. São 21 anos de Grupo Concerto. Foi assim que nasceu o Grupo Concerto. Né? Foi meio que em meio à dor, mas ao mesmo tempo Deus nos deu motivos de glorificá-lo, de adorá-lo, e a gratidão no coração da gente é enorme. Não consigo falar nisso uma única vez sem me emocionar. Porque parece que passa um filme, assim, né? Em alguns segundos passa um filme na mente da gente. Daqueles 9 que permaneceram, que participavam do grupo, já no ônibus, porque eu compartilhei com eles, né? Já no ônibus, alguns falaram, olha, Paulo, não conta comigo, porque eu não tenho condições de assumir um ministério assim, um trabalho assim, mas vou orar por vocês e conta comigo naquilo que precisar. Enfim, até hoje, 3 permanecem. Sim. Eu, Jefferson e Glaucia, que estavam naquele ônibus e que permanecem comigo até hoje. São os fundamentos do grupo. São os fundadores, né? E é isso, quantas histórias, quantas experiências vividas, né, com Deus, e que isso é motivo de gratidão. Isso é motivo de gratidão. Então, profissionalmente, eu tenho a USESP, que é uma escola contínua de aprendizado, né? Ali a gente tem concertos com os regentes, os melhores regentes, a nata da música mundial, né? E então é um aprendizado contínuo. Música, vocês sabem que nunca você vai poder dizer, não, eu sei música. Você não sabe. Você tem conhecimento, mas que isso precisa ser adquirido e mantido, né? Feita uma manutenção constante. Talvez como em todas as áreas da vida, né? Sim. E no Grupo Concerto eu tenho essa atuação ministerial, né, que o grupo participa aí todo final de semana, enquanto a gente pôde, todo final de semana em alguma igreja de São Paulo, em algum canto, a gente tem ministrado em nome do Senhor. Então tem sido isso o privilégio, a USESP como profissão e o Grupo Concerto como ministério. Paulo, posso tirar uma dúvida? Claro. Com relação ao ZESP, né, você falou que você prestou um concurso tal para poder entrar, e depois de entrar, existe de vez em quando, vocês têm que fazer alguma prova para se manter na USESP? Existe alguma coisa disso? Marcos, os primeiros anos eram terríveis, porque tem um mosquito aqui. Nós tínhamos que fazer reclassificação, teste vocal a cada 3 anos. E a Naomi Munakata, que nos deixou em 2000, ela era muito, muito exigente. Aliada à exigência do Nestlé, eu acho que vocês conseguem imaginar como era difícil. As pessoas passavam mal. Quando eu fui fazer o meu primeiro teste de continuidade, antes de eu entrar, a colega, era uma soprano, não vou mencionar o nome, mas a soprano que estava fazendo o teste antes de mim, ela saiu carregada, porque ela desmaiou.
Tamanho era o medo, o nervosismo, porque era um clima muito de terrorismo mesmo, porque era exigido excelência no nível máximo, então não se admitia erro em hipótese alguma. Então, as pessoas ficavam, assim, muito temerosas mesmo de perder o emprego de um dia para o outro, né? Tinha colegas que passavam temporadas à base de calmante. Agora, você consegue imaginar música, é sentimento, é emoção. Você consegue imaginar fazer música sob tensão à base de calmante? Mas, ao mesmo tempo, se não fosse isso, a OSESP não teria chegado onde chegou. Entende? Como melhor orquestra, com o melhor coro da América Latina, com renome internacional mesmo, né? E então isso, apesar de gerar um mal-estar na maioria dos cantores, foi um mal necessário. Eu não, como regente, eu entendo a posição do Nestlé, eu entendo a posição da Naomi, né? Porque o brasileiro é muito indisciplinado, infelizmente. Né? E música exige muita disciplina. Talvez esse seja um dos maiores desafios da música na igreja. As pessoas não têm disciplina, as pessoas querem servir, têm vontade de servir, mas querem servir do seu jeito, do jeito que dá. Né? E fica muito difícil trabalhar com a indisciplina. Enfim, os primeiros anos foram várias vezes de fazer teste. Eu estou há 21 anos lá, até meados de 2015, 2016, havia testes. E a partir de que o maestro Celso Antunes assumiu o coro, isso foi reformulado. E aí os cantores passaram a ter uma garantia maior. O regente que está à frente da OSESP pode pedir teste de reclassificação a qualquer momento. Mas o cantor tem possibilidades de não ser demitido. Então, se ele for reprovado, ele tem uma reavaliação em 6 meses. Então, ele tem todo um tempo para procurar se manter, para procurar manter a técnica, né? Às vezes por algum problema físico mesmo, né? Então, ter um tempo de tratamento médico para que a voz se adeque às exigências da orquestra. E então hoje a gente tem um outro parâmetro, uma outra garantia. Mas ainda hoje, a cobrança é muito grande. Então, a questão de não se admitir erro continua valendo. Seja para a orquestra, seja para o coro. Né? A orquestra, por exemplo, a orquestra ensaia naquela semana e já tem um concerto na semana. Então, ela prepara o concerto em 4 dias. O coro tem um período maior para preparar, porque o trabalho vocal é diferente mesmo. Então, é um trabalho maior. Mas, mesmo assim, você já imaginou preparar o Messias em 3 dias? É intensivo, né? Um oratório completo de 3 horas. Você preparar isso em 3 dias, o grupo tem que ser muito bom, né? 1 hora para cada dia, Então, mais Paulo, ou menos isso. Então, Paulo, você comentou um aspecto aí que é bastante interessante do ponto de vista da liderança, né? Motivacional, inspiradora. Eu fico pensando assim, o coro, como você disse, a OSESP é uma referência musical e vocal, não só no Brasil, também internacionalmente, tanto é que nós vamos falar da participação aí recente em Davos, não é? Em janeiro de 2020, mas vamos deixar para daqui a pouco. Aí nós temos essa safra de regentes, né? Muito experientes, muito rigorosos. O grupo é formado por profissionais, pessoas que têm uma base musical muito sólida. Seria necessário todo esse rigor? Será que não poderia ter um aspecto mais inspirador, mais compreensivo, mais paciente? Como você disse, numa situação de avaliação, a tensão e a pressão era tão grande que a pessoa até passa mal. Exato. Então, o que você acha disso? Isso poderia mudar, poderia ter uma reformulação nesses critérios, você não acha? Doris, com certeza. E isso é real. As novas gerações, elas já têm uma outra maneira de lidar com os músicos de uma forma geral, né? Mas a escola antiga, o maestro era muito
inquisidor mesmo, né? Ele era muito exigente e até na forma de tratar os próprios músicos, isso espantava a gente, sabe? Mas, enfim, a nova geração tem lidado isso de uma forma mais humana. Então, esse aspecto humano tem sido levado mais em consideração. Então, o desafio, Doris, lidar com músico não é fácil. Lidar com músico não é fácil. Vocês lidam com música, vocês sabem disso. Lidar com músico não é fácil. E músico questiona tudo, músico é muito crítico, músico tem esse senso crítico muito aguçado, né? Então, não é fácil você se impor diante de um grupo musical. Você tem que mostrar autoridade. Mas você não vai mostrar autoridade na base do berro, você vai mostrar autoridade na base do conhecimento, né, e daquilo que você consegue desenvolver com o seu grupo. Do respeito, né? Com respeito, exatamente. Então, eu creio que as novas gerações, a gente vê isso pelos novos regentes que têm trabalhado conosco, e que tem sido assim, uma experiência muito prazerosa mesmo, porque são exigentes, são extremamente detalhistas, a ponto assim, Doris, de o S tem que estar na pausa do quarto tempo do compasso, entendeu? Então, são detalhes, mas ao mesmo tempo o tratamento é diferente, porque o tratamento é muito humanitário. Então, acabam conquistando o respeito, a simpatia dos liderados, né? Que ótimo. E você também citou aí na sua história ministerial e vocacional, e muito bom saber que os seus pais, né, deram apoio, né? Lógico, no primeiro momento ficaram surpresos. Poxa, de engenheiro, meu filho vai ser músico, vai viver do quê? Porque muitos pensam nisso, né? E lógico, devido à formação, interesse e principalmente Deus estando à frente, você pôde experimentar essa graça e essa bênção. E aí eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho do ministro de música, porque nós somos presbiterianos, né? Esta figura não existe do ponto de vista num trabalho da igreja. Tem líderes musicais, tem regentes, tem pianistas, enfim, tem musicistas, mas não com essa abrangência ministerial. Como você vê a formação dos ministros de música hoje? O que você acha que mudou, que melhorou, o que pode melhorar? Conta para nós a partir da sua experiência. Tá, deixa eu voltar um pouquinho no início da tua pergunta. Minha mãe, principalmente, sofreu muito quando eu desisti da engenharia para fazer a música, porque nós tivemos pastores na família que passaram privações tremendas. Entende? A gente teve caso de pastor na família que chegou a passar fome. Então, a minha avó, eu me lembro que eu era garoto, minha avó me chamou e falou assim, Beto, eles sempre me chamaram pelo apelido de Beto. Me promete uma coisa, você não vai ser pastor, meu filho. E eu disse para ela, vó, se Deus chamar, ele tem os seus propósitos. E eu não vou fugir dos propósitos de Deus. E você acredita que ela chorou com a minha resposta? E eu era adolescente, né? Talvez até hoje, talvez eu me surpreendesse com essa resposta, mas com a minha convicção de adolescente, de um adolescente, eu dei essa resposta para minha avó. O aspecto, a figura do ministro de música nas igrejas hoje mudou muito, né? Eu lembro que quando era novo, o ministro de música que veio para servir a igreja, ele tinha um histórico assim absurdo musical. Ele tinha regido coros nos Estados Unidos e enfim. Então, o nível de excelência que era trabalhado na igreja era muito grande. Tanto é que o nível do coro dessa igreja que eu servi era excelente, era um nível profissional mesmo. Nós tivemos um festival de música que foi sediado na primeira igreja, e que o coro da primeira igreja participou. O coro foi ovacionado em pé. E havia outros coros profissionais cantando. Então, havia, assim, uma excelência no trabalho musical. Talvez pudesse haver alguns exageros também, né? E que talvez precisariam de um equilíbrio. Mas havia a busca da excelência, né?
E isso é uma coisa muito complicada, porque a igreja de hoje parece não... Eu não quero julgar, mas parece-me que não tem essa preocupação. Parece que vale... Venha o que vier. Uhum. Entende? Não existe, às vezes, o trabalho de preparação, Planejamento, né? de ensaio, de planejamento, de nada. Não existe. E talvez porque hoje se dê muita atenção ao fato de, não, Deus, estamos na época da graça e Deus atenta ao coração. Amém, isso é verdade. Deus atenta ao coração mesmo. Mas o desafio do músico cristão, é aliar um coração contrito, um coração submisso e a técnica afiada. Sim, então você ter preparo para isso. A gente lê no livro de Salmos e livro de Crônicas as instruções para os levitas, e não era qualquer um que participava. Exatamente. Da ministração do louvor. Preparadíssimas, né? Havia preparo. Tem um texto de 1 Crônicas que quando... Deixa eu ver se eu acho aqui. 1 Crônicas 15, a pessoa, para instruir o canto litúrgico, tinha que ter habilidade. E tem até o nome da pessoa, do levita escolhido, ele era chefe dos levitas, para fazer isso. Então, havia um cuidado para a adoração ao Senhor dos Exércitos, ao Rei de Israel. Parece-me que hoje a igreja atual não dá importância a isso. E eu creio que, por conta disso, a qualidade da música da igreja cai de forma vertiginosa. Exatamente. Né? Vertiginosa. Então, eu não sou contra grupos de louvor, não sou contra bandas, pelo contrário, eu estimulo. Eu acho que na igreja tem espaço para tudo e tem espaço para o coro também. Só que a atividade coral, ao longo dos anos, tem perdido, e muitas igrejas não têm mais atividade coral. Talvez exatamente por falta de pessoas habilidosas, né, que tenham habilidade para estar à frente de um coro, para trabalhar esse coro, e isso ser agradável, e a participação do coro, ela ser expressiva. Não é lá um grupo de gente que está lá na frente para tomar conta, para tomar tempo do culto. Não, eles estão ali ministrando um louvor, e esse louvor envolve toda a congregação. Então a congregação adora a Deus juntamente com o coro. Eu acho que isso perdeu função ao longo dos anos. Né? Só que o que eu vejo hoje, na maioria das igrejas, é que as bandas têm feito isso. Então as bandas estão ali na frente também, só elas cantam. Não existe um envolvimento da congregação. Uma necessidade do novo, a cada domingo novo. Você não pode cantar um cântico, sei lá, de 2010 ou de 2000, ou seja qual lá for, porque isso não atrai as pessoas. Né? E o que acaba acontecendo, eu fui, Doris, recentemente numa igreja, eu não consegui cantar um cântico, eu não conhecia nenhum cântico. E aí eu pensei, não, vai ver que sou eu, tiozão, né, que não estou sabendo, que não estou acompanhando aí os cânticos. Eu olhava para as pessoas, a maioria não cantava. Uhum. Então também a banda está perdendo o seu propósito, né, de envolver toda a congregação numa adoração. A figura do ministro de música tem essa função, deveria ter essa função, né? Só que eu creio que também essa figura do ministro de música também se perdeu ao longo dos anos. Por conta da realidade da igreja, por conta da vaidade de muitos, né? E música mexe muito com vaidade, como todas as artes de uma forma geral, né? Então, o ministro de música, em muitos casos, acabou oferecendo concorrência com o pastor titular, quando não deveria ser assim, né? O pastor titular, os pastores auxiliares, eles devem trabalhar em harmonia para que o corpo cresça, né? Infelizmente, a figura do ministro tem se corrompido, perdido importância, perdido valor ao longo dos anos, né? E aí a pergunta que eu me faço é: para onde que a igreja caminha? Eu sei que Deus está no controle de todas as coisas e Ele tem um propósito para todas as coisas, inclusive para a música na igreja.
né? E eu quero crer que Deus queira despertar e ensinar servos, como vocês estão se propondo a fazer, né? Despertar para a importância da música na igreja, para a importância de uma qualidade musical que abençoe as pessoas, que conquiste novas pessoas e que, acima de tudo, suba como um aroma agradável aos olhos do Pai. Exatamente. Isso que você falou ratifica várias entrevistas que nós fizemos. E a gente constata isso na nossa igreja também, né? Nós somos uma geração que tem grupos fundamentais, como Vencedores, Prisma, Concerto, e a gente vê Elo, Logos, enfim, grupos que surgiram no século passado, né, digamos assim, mas que têm as suas músicas, as suas letras muito tocantes, e elas são clássicas. E hoje em dia a gente vê ela se perpetua, uma repetição, uma melodia, aliás, sem melodia, né, a gente quase não nota. Então, é muito importante estimular a igreja para cantar os hinos, os cânticos espirituais, como podem ter arranjos novos e até desejável, até para envolver organistas, bateristas, tocadores de guitarra, enfim, violonistas, mas e o grupo sempre realmente representando, mediando o louvor e a adoração da igreja para Deus. E tudo com parcimônia, né? Sem exageros, nem só hinos, nem só cânticos, e conduzindo aquele clímax que é a pregação e depois esse momento reflexivo. E muito importante também esse aspecto do grupo coral, né? Também a nossa igreja é uma das poucas que tem, nós sabemos da importância na formação, e a gente vê muito, hoje em dia também, poucos músicos, né? A gente está na geração do fast food para tudo, então as pessoas parecem que têm preguiça de aprender. É imediatismo, né? Tudo com imediatismo. Exatamente. Então, a gente está aqui para reforçar essa ideia da importância da música e da oração. Vamos falar um pouquinho da... Então, eu queria perguntar, Paulo, um pouquinho, antes de voltar para a parte da igreja, né, um pouco, aproveitar a sua experiência também na USESP, né, porque a gente viu há alguns anos atrás, acho que a Banda Sinfônica de São Paulo foi fechada, a Orquestra São Pedro, eu acho, também teve uma grande demissão. Tem uma amiga nossa que toca lá ainda, né? Mas ela falou que o quadro de músicos foi diminuído assim pela metade, né? Hoje em dia é uma orquestra bem mais enxuta, né? Bem mais enxuta. Na USESP passa esse tipo de dificuldade ou não? Só para a gente... Essa diminuição de número de pessoas ou não tem esse problema por enquanto? Marcos, desde 2020, quando houve o início da pandemia, as artes, de uma forma geral, sofreram muito prejuízo, né? E eu não quero entrar no aspecto político, mas, assim, eu concordo que a saúde tenha prioridade sobre muitas coisas, mas as artes, elas são terapêuticas. A música é terapêutica, né? Isso é tão verdade que existe musicoterapia, pessoas que foram curadas do câncer através da música, né? A música mexe com as células do corpo, existem estudos que comprovam isso, não é beabá, não. Né? Trabalho de capelania, que é muito importante. Exatamente. Então, as artes sofreram muito, e houve grupos que foram... desmontados, né, literalmente desmontados, orquestras por esse Brasil afora que deixaram de existir, né? Na orquestra sinfônica, graças a Deus, isso não aconteceu, nenhum músico foi demitido. Pessoal do administrativo, nós tivemos várias demissões para, inclusive, minimizar o prejuízo de caixa, né? E, por exemplo, no coro, a gente tinha um gerente e um monitor. Esse monitor foi demitido, nós ficamos só com a gerência, e a gerência acabou assumindo a atribuição dos dois e dado a atribuição aos monitores também, coisa que antes era bem mais leve, né? Então, hoje eu sou monitor da USESP e eu posso dizer que a gente trabalha pra caramba, sabe? Porque tudo passa pela monitoria e a gente tem que ser um colaborador no sentido de trazer soluções, né? E graças a Deus na USESP, por conta da fundação, por conta de patrocínios
empresas grandes, né, que financiam a cultura no Estado, a USESP não sofreu esse prejuízo, mas houve uma fase de muito medo, muito receio, por conta que a gente foi vendo o nosso redor, né, os nossos colegas sendo mandados embora. Eu vou citar um exemplo. O Metropolitan de Nova York é talvez a maior casa de espetáculos, de ópera do mundo, né? E a gente tem colegas que participaram do coro da USESP, hoje integram lá, e a programação do Metropolitan só volta em 2022. Uhum. Foi cancelado em 2020, o ano inteiro de 2020, o ano inteiro de 2021, e a possibilidade de volta é só 2022. Então, a gente viu o colega tendo que trabalhar com entrega de comida, com serviço de carro como se fosse um Uber, gente fazendo chocolate, vendendo chocolate. Sim. E você consegue imaginar um artista de renome internacional, de carreira internacional, se ver privado de seu salário. Então, isso tudo trouxe muito medo. Mas, graças a Deus, pela USESP, porque a liderança da USESP teve esse cuidado com os músicos, de não desfazer o grupo, que é de um nível excelente, é de um nível absurdamente excelente. Eu não estou puxando sardinha, não, mas para o meu lado, mas é porque é mesmo, tanto o coro como a orquestra, né? E a gente sente, quando a gente vê, por exemplo, um maestro de fora regendo a orquestra, regendo o coro, como eles ficam surpresos com a qualidade da música que eles conseguem fazer. Né? Isso acontece muito com o coro. Isso acontece muito com o coro. Tanto é que o coro tem sido convidado para ir participar de eventos. A gente era para ter ido para a Itália o ano passado. Além de Davos, na Suíça, nós éramos para ter ido para a Itália. E não aconteceu. Agora foi. Não sei se travou. Não. Não aconteceu por conta da pandemia. Né? Então, graças a Deus, não houve mudanças no corpo estável da orquestra e nem do coro. Então, seria interessante nós ouvirmos a música do coro USESP, que foi entoada há uns 5 meses atrás, na fase difícil também da pandemia. Você pode falar um pouquinho desse repertório, como é que foi essa apresentação? Qual que é? Qual vídeo a da Sala São Paulo. A da Sala São Paulo, vocês estavam todos com máscara, com isolamento social, ali na parte superior. Tá, foi um desafio voltar, né? E isso foi fruto de muitas horas de planejamento e de consulta a especialistas, né? Para que a gente pudesse elaborar um protocolo sanitário que viesse a proteger, né, e a garantir a segurança de todos os funcionários, não apenas os músicos, mas de todos os funcionários da casa. E isso deu muito trabalho, gente. Deu muito trabalho, porque a Covid pegou o mundo inteiro de surpresa, né? Exatamente. Então, mesmo os profissionais qualificados precisaram estudar, precisaram ir a fundo para saber como lidar com esse novo normal, né, com essa nova realidade. E ali na USESP foram muitas horas de levantamento de possibilidades para que as atividades pudessem voltar. O coro da USESP tem 46 vozes. Essas vozes foram divididas em 3 grupos de 15 pessoas, um grupo com 16, né? E o distanciamento de 2 metros entre cada uma. Então, a cadeira tem marcação no chão, não se troca a cadeira, não se mexe em cadeira, não se mexe em estante, cada um tem a sua estante. Então, se você tocou, mexeu na cadeira, mexeu na estante, você precisa pedir para alguém vir fazer a higienização, se houver substituição. E aí o que nós fizemos, todos com máscara, né? Existe uma proteção uma proteção de acrílico para o pianista, para o maestro também distanciado do coro. E, enfim, o coro foi reduzido, foi transformado, desculpa, em 3 grupos, em 3 subgrupos. E aí o repertório foi planejado para cada subgrupo.
Então, por exemplo, no concerto, nós teremos concerto agora dia 25. 2 grupos participam e um grupo fica de reserva. Um grupo fica de... Stand-by. Stand-by, exatamente. Então, se algum componente apresenta algum sintoma, não precisa nem estar com Covid, apresentou algum sintoma, ele é afastado por precaução e algum colega desse grupo de stand-by é convocado para o concerto, né? Então, o repertório tem que ser adequado a um concerto a capela ou a piano, né? Nós fizemos, o último concerto foi piano a 4, foram 2 pianos, era um concerto para piano a 4 mãos, mas para evitar os 2 pianistas estarem juntos, cada um tocou num piano. Foi uma experiência muito legal mesmo. E o repertório, a gente tem ajudado o maestro a definir o programa, exatamente por conta dessa dificuldade, toda essa adequação. E às vezes, mesmo assim, às vezes as vozes precisam fazer uma costura. Então tem soprano que ajuda tem mezzo que ajuda o soprano, tenor ajuda contralto ajuda tenor. Então vai havendo toda uma costura na partitura para que aquela peça possa ser executada por um grupo de 15 vozes. Mas nós vimos que é possível. Sim. Agora eu confesso para vocês que é terrível cantar de máscara. Ah, sabemos. É um desafio. É um desafio tremendo. Primeiro tem que ser descartável. A descartável que é mais permeável. A gente usa descartável, né? E troca a cada hora também. Existe também um tempo de ensaio, que também foi reduzido, né? Mas é muito ruim. Se você abre muito o maxilar, a máscara desce, mesmo tendo o grampo... mesmo tendo o grampinho para prender no nariz, a máscara desce. Tem horas, dependendo do fraseado, que bate uma sensação de asfixia, porque é difícil fazer um fraseado longo com máscara, né? Sim. E, enfim, já aconteceu em concerto, e eu compartilhei isso com os colegas mesmo, de parar de cantar para respirar, porque a sensação é de falta de fôlego, sabe? Mas, enfim, deu certo, né? Tanto deu certo que a gente continua aí, e no dia 25 tem novo concerto aí. Então, é isso. Todo o repertório tem que ser ajustado para o grupo de cantores, né? Não adianta a gente pensar em repertório muito elaborado, porque não rola, né? Embora o repertório que a gente vem apresentando não é repertório simples, não, é repertório bem elaborado, mas adequado à realidade do coro da USESP, né? Sim. Então, nós vamos ouvir e ver esta música que foi entoada lá no teatro, na Sala São Paulo, Coro USESP na fase pandêmica.
Realmente muito interessante, ó, tudo que o Paulo falou a gente pôde ver, todos os cuidados, os protocolos, mas nós sabemos também que o Corosesp tem uma fama internacional e foram convidados, nós vimos na mídia, nos jornais, principalmente em São Paulo, para participar do Fórum de Economia Mundial em 2020, em janeiro. Abriram, né, no primeiro e no segundo dia. Fala um pouquinho dessa experiência, Paulo, como foi para você como cantor, como foi como integrante da OSESP na forma coletiva e essa participação com regentes internacionais também, outros músicos, como foi assim, esse intercâmbio? Olha, essa experiência foi um presente para todos os participantes, né? A Mary, que era a regente titular da orquestra, ela gostava muito do coro, gostava mesmo, e até na maneira dela se despedir do coro era uma forma muito carinhosa. E ela foi convidada para dirigir a abertura do Fórum, o Fórum Econômico Mundial, e ela então quis levar o coro para apresentar Ode à Alegria em português, com solistas, um de cada continente, cantando em português. Nossa! Então e a orquestra que acompanhou era a orquestra de jovens solistas de toda a Europa. Então, gente, foi uma experiência indescritível. Primeiro, a viagem em si já foi maravilhosa, né? De você poder conhecer os Alpes suíços. A precisão suíça. e poder fazer música. Foi algo assim... Foi um presente, não tem como dizer. Foi um reconhecimento, né, para nós brasileiros, o país do samba, do pagode, do rap, um reconhecimento mundial, que é, sim, também um país da música erudita. Sim. Né? Nós temos aqui uma diversidade tamanha e há espaço para a música erudita também. Né? Eu creio que viver da música erudita é um desafio. É um desafio. Eu me sinto privilegiado de integrar uma orquestra. Né? Mas se a gente pensar que um coro de São Paulo foi convidado para um evento de porte internacional, né? No dia que a gente cantou, tinham todas as autoridades mundiais presentes, todas. Então, o esquema de segurança parecia coisa de filme, de você entrar numa sala e ter detector de metal, e você ter que usar... enfim, todos os aparatos de segurança, parecia coisa de filme. Então, muito interessante, foi uma experiência muito interessante. No dia seguinte, nós cantamos numa escola da Suíça, pegamos temperatura 14 abaixo de zero, só que a escola foi todinha adaptada. Eles conseguiram adaptar uma escola e transformar aquela escola numa sala de concerto. E aí nós fizemos o repertório brasileiro, músicas brasileiras, e também foi muito interessante, porque aquela sala lotada de gente, e as pessoas curtindo, né, se balançando ao ritmo da música, foi uma experiência muito, muito inesquecível. Para mim, foi um presente de Deus. Nós já tínhamos ido para a Espanha, em 2006, e também foi uma experiência muito legal. Então, por isso que eu digo, a orquestra tem um nível que transcende a nossa realidade, nossa realidade cultural. Entende? Abriu portas, né? Outras possibilidades. E nós agora nós estamos na expectativa de ir para a Itália. Espero que a onda de pandemia lá seja resolvida e a gente possa ir para a Itália também. Maravilha, vai encontrar os palmeirenses lá. Mas, enfim, você comentou que aí, nos seus primeiros meses, digamos assim, você teve que aprender um repertório em alemão. Imagino também que os músicos europeus e cantar o português também não foi uma tarefa fácil, né? Então, nós vamos ver agora essa apresentação em Davos, na Suíça, em janeiro de 2020.
Muito bem. Paulo, vamos fazer uma breve pausa aqui com relação ao ZESP, para você falar um pouquinho do concerto. Você já falou como é que foi a criação lá em Curitiba, com esse primeiro grupo que ainda tem remanescentes, né? Mas fala um pouquinho sobre assim, os pontos fortes que vocês têm, os desafios que o Grupo Concerto teve ao longo desses anos todos de formação. Conta um pouquinho do concerto para a gente. Tá. Eu vou confessar que ao longo de 21 anos eu pensei em desistir várias vezes. E em todas as vezes que eu pensei em desistir, a resposta de Deus veio de imediato, veio assim pronta, sabe? Experiências assim que se eu fosse narrar, e posso narrar, mas leva tempo, né? Tem um tempo aí. Mas experiências assim maravilhosas diante de Deus, né? E eu continuo à frente do Grupo Concerto por convicção da direção de Deus. Ao longo de 21 anos, quantas pessoas passaram pelo concerto? Quantas pessoas? Né? Doris é uma, né? Que abençoou o grupo no período que esteve com a gente. E é difícil, porque no concerto a gente adotou como prática a renovação de componentes, né, de possíveis candidatos a cada ano. Então, isso veio como uma parte de solução, mas, ao mesmo tempo, criou uma dificuldade, porque são poucas as pessoas que mantêm uma constância, né, e conseguem aprender todo o repertório. O repertório do grupo é muito grande, e é um repertório desafiador também. Nós fizemos um arranjo do Messias de Handel, que eu ainda não consegui fazer com outras formações, porque ele é muito difícil. Ele é muito difícil. Então, eu acredito que um ponto forte do Grupo Concerto é que, mesmo havendo mudanças e alterações nas formações vocais, e às vezes, Marcos, isso acontece semestral, não é nem anual. Por exemplo, essa semana a gente tem teste para os candidatos tenores e baixos que desejam participar no segundo semestre, porque a gente teve perda de tenores especialmente. Por casamento, porque a vida da gente é muito dinâmica, às vezes pela própria pandemia, circunstâncias da pandemia, né? Então, existe a necessidade de renovação. A vida da gente é muito dinâmica, né? E eu acho que um ponto forte é que a gente tem conseguido, apesar da mudança de componentes, a gente consegue manter um padrão de qualidade. Então, o diferencial do concerto é a qualidade vocal. Não só a qualidade vocal, mas também a qualidade vocal. Então, eu acho que a gente trabalha nesse sentido. Então, eu me preocupo, sim, no crescimento individual dos componentes, crescimento artístico. E isso resulta na qualidade do coletivo. Embora isso seja algo positivo, mas a renovação também é um desafio. Eu traria também como desafio para o Grupo Concerto a adaptação ao novo normal, né? Eu procurei trazer para o concerto tudo aquilo que nós levantamos para o ZESP. Então, a questão de distanciamento, máscara, álcool gel, adequação do repertório. Nós fizemos ensaios, durante todo o tempo de pandemia, nós fizemos ensaios virtuais. Então, toda sexta-feira havia reunião virtual. Às vezes, Doris, sem cantar uma nota, a gente se reunia para conversar e para orar. Então, havia uma devocional. Nós temos tido o apoio do reverendo Carlos Henrique, que é o capelão do Mackenzie. Ele também é pastor na Igreja Presbiteriana da Penha. É um servo de Deus que tem abençoado o concerto. Ele abraçou o concerto e hoje a gente tem nele um pastor mesmo. A gente encontra nele pastoreio para o grupo. E durante várias reuniões, a gente teve reunião de oração, porque a ideia era manter o grupo coeso e não deixar o grupo dispersar. A grande dificuldade dos coros das igrejas que não fizeram nada vai ser agora, quando a gente puder reunir, fazer o povo voltar. Se já é difícil no dia a dia, imagina depois de 2 anos parado. É muito difícil, né? Então houve essa preocupação de manter o grupo coeso. O desafio também, os desafios da igreja atual. Eu não sei por quanto tempo, Doris, o concerto... Fique à vontade, nós estamos conversando, fique à vontade. Não. Por quanto tempo o grupo concerto vai ter espaço
porque a música na igreja mudou muito, a liturgia mudou muito. Né? Hoje em dia, você falar em liturgia, parece que arrepia alguns pastores, alguns líderes. Né? Não pode ter liturgia, né? Porque o novo, a igreja nova, não tem uma liturgia. Enfim, é muito difícil. Manter um equilíbrio entre arte e vida consagrada. Como isso é difícil. Como isso é difícil. Sabe, de você manter... porque isso é obra do Espírito de Deus, né? E tem que partir de cada um, de cada servo, né? De você ter uma vida de pureza, uma vida de consagração, de santidade diante de Deus. E nem sempre a gente tem isso, né? Eu creio que, às vezes, também tem pessoas que participam de ministério porque querem uma oportunidade para mostrar a voz, uma oportunidade para se lançar no mercado. E eu não acho errado, eu acho válidos também. Nós tivemos, acho que Doris lembra, nós tivemos pelo menos você lembra, 2 componentes no grupo que cresceram muito no grupo e foram fazer musicais. E foram preparados por nós e ingressaram no musical. Um fez o Fantasma da Ópera e o outro integrou o elenco do Les Misérables. Sim. Né? Então, existe o crescimento artístico. Eu acho que isso é válido, não há nenhum mal nisso. O problema só é a pessoa se afastar de Deus, perder as origens, a raiz. Né? Isso não pode acontecer. E, por último, em termos de desafios, a busca na excelência na adoração. Porque parece que isso não é importante para a maioria dos nossos adoradores. Né? De novo eu falo, né? Parece que para Deus serve qualquer coisa. Então não existe preparo sequer de sentar, você vai tocar um prelúdio, vai tocar um pós-lúdio, não existe o preparo de sentar e preparar aquele hino, e pelo menos dar uma revisada. Tudo bem, você pode ter uma leitura tremenda, você pode ser um tremendo músico, mas como é que você vai tocar uma coisa sem nem olhar a partitura para poder dedicar aquilo, um prelúdio que seja, mas ele está sendo ofertado em adoração a Deus, né? Não é só enrolação de tempo para chamar as pessoas para sentarem ou para orarem, porque vai começar o culto, então vamos entrar na presença do Senhor. Eu acho que essa busca ela deve acontecer, e isso precisa ser resgatado dos nossos liderados. Sim, eu pude acompanhar pelas redes sociais as várias postagens que o Grupo Concerto fez, então achei muito interessante do ponto de vista de falar das conversões, ou dicas das libras, dicas de música e adoração, TBTs, não é? Flashbacks de momentos especiais do grupo. Isso tudo é muito válido, porque todas as instituições, né, tiveram que trabalham com cultura, que trabalham com arte, tiveram que resgatar esse aspecto todo tecnológico no intensivo, né? Talvez uma evolução que durasse 4 anos, foi em 4 meses. Meses, exato. As lives, então, pulularam, enfim. E vocês conseguiram fazer algum mosaico, assim, vocal, além do trabalho de oração, de comunhão? Vocês conseguiram fazer e apresentar em alguma igreja, nas redes sociais? Doris, foi o período de maior produtividade, acredite se quiser, porque quando você se vê impossibilitado de fazer alguma atividade, você tenta, a tendência é você se superar, né? E foi o que aconteceu com o grupo. Nós lançamos vários vídeos em formato de mosaico, fizemos clipes de repertório antigo. Agora, no mês de maio, nós respeitando todos os protocolos de segurança, tá? Sim. Nós estivemos no Palavra da Vida gravando um clipe. Esse clipe vai ser lançado agora dia 30 de julho, e é uma música autoral minha, Em Tua Presença. Você chegou a cantar como solista essa música, né? E, enfim, tem sido desafiador, porque uma vez que a gente não pode cumprir a nossa missão indo e cantando, a gente está cumprindo a nossa missão enviando vídeos, publicando vídeos. Tem pastores que compartilham todos os nossos vídeos. Que bom. E o próprio reverendo Carlos, ele tem compartilhado
nas conferências, nas palestras, nas reuniões de capelania, ele tem usado vídeos, material do Grupo Concerto. E é muito interessante, né, porque a internet assusta um pouco a gente. O alcance das redes sociais assusta. Então, a gente tem muita visualização. Talvez isso não expresse o número de seguidores, mas do material em si, é impressionante realmente o alcance. E o retorno de muitas pessoas, né? Então, de gente que me escreve do Recife, do seminário lá do Recife: Paulo, por favor, publique mais. Paulo, por favor, componha mais, porque as composições de vocês abençoam a gente, né? E eu recebi uma mensagem de Manaus, né? De uma pessoa falando exatamente isso: compartilhem mais, porque é abençoador. Então, eu creio, Marcos, que em tempos de tanta notícia ruim, teve uma época que, há poucos meses aí, eu desisti de abrir uma determinada rede social. Eu evitei abrir algumas redes sociais porque era só notícia de morte. Sim. E eu acho que nós fomos chamados para levar notícias de paz, de alegria, de esperança, de salvação, né? Então, eu tenho desafiado os meus companheiros de ministério a gente produzir material. Então, tem sido realmente um tempo de muita produção. Que bom. Nós podemos ver também agora um worship Night. Worship Night, isso, que foi feito lá no Mackenzie. Conta um pouquinho dessa experiência antes da gente assistir o vídeo. Então, foi uma parceria com a capelania do Mackenzie, uma parceria que a gente teve por 7 anos, e o ano passado é que essa parceria foi interrompida por conta da própria pandemia, creio eu, e foi um trabalho muito bonito, muito legal, realizado com a capelania. Eu admiro o trabalho da capelania, né? Que a gente tenha uma universidade que oferece suporte espiritual para os universitários. Eu acho isso fantástico, né? Quando que na maioria das universidades o que a gente vê é bebida, droga e sexo. Não vou dizer que isso também não aconteça no Mackenzie, pode até acontecer, mas lá eles têm respaldo espiritual, e eu acho isso fantástico. Então, nosso desejo foi compartilhar desse trabalho, abençoar esse trabalho, né? E foi realmente uma experiência muito boa, muito significativa. Que bom. Vamos ver, então, esse vídeo? O amor revelar e a graça o pecador justificar. Sou movido a louvar, e assim liberto da escravidão do pecado. Posso aqui plenitude de vida provar. Sou movido a louvar.
Boa noite. Que bom que você está aqui conosco. Que bom que entre tantas escolhas que você tinha para estar hoje à noite, você escolheu estar aqui neste lugar conosco. Louvamos a Deus pela sua vida. Chegou salvação. Chegou salvação para aqueles que estavam tristes, porque agora são alegres. Chegou salvação para aqueles que estavam perdidos, porque esses foram achados e alcançados. Chegou salvação para aqueles que estavam desanimados, tristes, porque agora existe vida neles. Esse é o nosso Deus, o Deus da salvação. E a sua palavra diz que secam-se as ervas e caem as flores, mas as palavras do nosso Deus jamais cairão ou passarão. E o Senhor nos diz que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E esse Deus da salvação é um Deus fiel, é um Deus poderoso e nunca deixou de cumprir nenhuma de suas promessas. E Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte. Chegou salvação ali. Ainda que nós estivéssemos no mais profundo de nossa tristeza, chegou salvação ali. Esse é o nosso Deus. E por isso somos gratos, porque Ele está conosco todos os dias. Amém.
fontes de vida, paz e perdão. Exultarei sempre em ti, meu Senhor. Tua presença encontro alegria. Faz minha alma cantar. Fontes de vida, fonte de perdão. Exultarei sempre em ti, meu Senhor. Exultarei a ti. Muito bonito, Paulo. Paulo, a gente já está na hora de finalizar aqui, mas a gente queria também conhecer. A gente já conhece seus dons e talentos na USESP, no concerto. A gente queria saber também da sua família. Os filhos também puxaram esse lado artístico do pai aí ou não? Puxaram, Marcos, puxaram. Tanto o Vitor quanto a Bia, eles têm uma musicalidade assim tremenda, tremenda. E a ponto de outros músicos comentarem. Enquanto eu pude, enquanto eles tiveram idade, eles participaram do Concerto Kids, né, e gravaram o primeiro CD, e eles sempre tiveram prazer na música mesmo. Só que agora a vida criou outras oportunidades, outros desafios. O Vitor hoje faz educação física nos Estados Unidos, ele está na universidade no Nebraska, ele joga pela universidade e tem bolsa pela universidade. Agora está de férias, então está na Califórnia, está trabalhando lá na Califórnia. Mas, assim, sim, tem um potencial enorme. A Bia está fazendo psicologia no Mackenzie, então está desde 2020 com as aulas Remotas. as aulas virtuais, né? Remotas. Por EAD, né? E Isso. também se encontrou. Jamais pensei que Bia ia se envolver com psicologia, mas ela se encontrou. Ela está feliz mesmo. Está namorando também. Então, é um momento especial da vida deles. Mas eu oro, e eu espero, tenho aquela expectativa de vê-los adorando a Deus na igreja. Então, eu quero ter o prazer de vê-los na igreja servindo a Deus, né? E tendo a vida, tendo a mocidade sendo gasta, sendo empregada no serviço de Deus. Eu acho que isso é a maior alegria de qualquer pai. Sem dúvida. Bom, antes da gente encerrar, eu queria que, para fechar, com você, com a sua experiência toda musical, que conselho que você poderia dar aos novos cantores e musicistas? O que assim salta aos teus olhos, está no seu coração pela sua vivência? Olha, assim, um conselho de mestre. Falta muito para ser mestre, Doris, mas vamos lá. Eu li um texto do pastor Josemar Bessa, estou tentando achar aqui, que eu achei muito, muito legal. No reino de Deus, ninguém é promovido acima do posto de servo. Ou seja, somos todos servos. Eu me preocupo com líderes que fazem questão de que, quando são apresentados, então se enumera todo o currículo, sabe? Tem mestrado, tem doutorado, tem PhD. E eu não desmereço, eu acho que naquilo que a gente se propõe a fazer, a gente tem que fazer o melhor. Né? Nós estamos diante de uma doutora, né, Doris? E com tantas especializações e com tantos cursos. E isso é motivo de orgulho para a gente. É motivo de orgulho para a gente. Eu sempre disse isso para você. Eu creio que a gente tem que se aperfeiçoar e crescer naquilo que a gente se propõe a fazer e diante dos dons e talentos que Deus nos dá. Só que a gente não pode esquecer jamais que não somos nada além do que servos. Se for assim, servos nas mãos do Deus que tudo pode, temos tudo para dar certo.
né? Eu lembro da parábola lá dos Dos dons e talentos. 5 pães e 2 peixes, e que era algo ridículo diante dos olhos, diante de uma multidão. Diante da ótica humana era algo ridículo, mas nas mãos de Jesus aquilo foi multiplicado e houve abundância, e houve sobra, né? Então, o pouco nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor Jesus, é precioso. E é esse o desafio que eu deixo para todos nós, né? E inclusive para os levitas, para os músicos de hoje. Né? Tem gente que não aceita o termo levita, porque levita está relacionado à tribo de Levi, mas não deixamos de ser escolhidos, separados para o louvor da glória de Deus, né? Para adoração. Então, nesse aspecto, eu creio que somos levitas, sim. E antes, todos nós tivéssemos essa convicção, né? O desejo ardente de crescer, de obter conhecimento, de obter sabedoria, de se desenvolver e poder melhor servir ao Senhor, mas mantendo um coração contrito, um coração servo, coração de servo. Eu acho que isso nós precisamos muito disso no nosso dia. Sim, você tocou na questão fundamental. Inclusive, nós tínhamos um colega na nossa igreja que saiu, foi para outra igreja, mas ele tinha uma frase que era assim: o líder que não serve para servir, não serve para liderar. Porque exatamente o líder é aquele que está junto, arregaça as mangas. E nós, principalmente, que temos essa consciência, Cristo, né, que se esvaziou de ser de Deus e veio para servir. Exato. Então, nós temos que nos espelhar neste modelo que é Cristo para as nossas vidas. E nós vamos encerrar aqui a nossa entrevista. Eu trouxe aqui o meu CD, Só por Tua Graça, né, a época, na oportunidade, na bênção de ter participado das gravações. Foi a primeira vez também que eu pude participar de um estúdio e foi realmente um tempo abençoador. E nós vamos ouvir a música homônima, né, que deu o título aqui ao CD, Só por Tua Graça, cuja letra é do Paulo e a música é do Elon Bittencourt. Então, Paulo, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Que Deus abençoe o seu ministério com o Grupo Concerto, levantando vidas, despertando dons e talentos. E também na USESP, no seu trabalho profissional, que ele seja cada vez mais enriquecedor e te abra portas, oportunidades de conhecer novos colegas, novas culturas e sempre se aprimorando na área musical. E aí, Marcos? Então é isso. Obrigado por tudo, Paulo. Pessoal, por hoje é só. Se você gostou, dê uma curtida. Deixa eu só dar uma palavrinha. Pode falar. Quero agradecer muito a confiança de vocês e em darem essa oportunidade para a gente, para que a gente pudesse compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Doris, quero renovar minha admiração por você. Marcos, idem. Né? Vocês são um casal precioso diante de Deus e que tem abençoado muitas vidas. E que vocês permaneçam assim com esse intuito, com esse propósito, porque Deus tem abençoado vocês. Nós somos testemunhas disso. Que Ele faça muito mais para a glória dele, tá bom? Amém. Estamos juntos a serviço do Senhor. Estamos juntos, hashtag. É isso aí. Então tá bom. Nossos agradecimentos também à equipe técnica que nos ajuda, aos pastores da Igreja da Lapa que nos apoiam, e até o próximo programa, se Deus quiser. Com vocês, Só por Tua Graça, na voz de Paulo Cerqueira. Por hoje é só. Até a próxima. Tchau, tchau. Só por Tua graça, tão suficiente a mim, dia a dia restaura e fortalece meu ser. Só por Tua graça, Senhor, eu prossigo em meu viver. Eu choro pela noite a perdurar, à espera de alegria, pela manhã então achar. Palavras não podem consolar as marcas que o tempo não irá cicatrizar, mas em minha direção vejo a Tua mão sempre estendida.
só por tua graça, Senhor, tudo novo vens fazer. Música e adoração com Marcos e Doris Larizati, um programa da Igreja Presbiteriana da Lapa.